Amado Jesus, teu amor me conquistou, fascinou meu coração. Teus olhos queimam quando olhas para mim, revelas a paixão que há em ti. Intenso, constante, eterno é o teu amor por mim, profundo, extenso. Amado Jesus, teu amor me conquistou, fascinou meu coração. Teus olhos queimam quando olhas para mim, revelas a paixão que há em ti. Intenso, constante, eterno é o teu amor por mim, profundo, extenso. Intenso, constante, eterno é o teu amor por mim, profundo, extenso. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda noite da nossa série Espiritualidade Fitness, Hábitos que Transformam. E eu quero fazer uma pergunta para você. No domingo passado, eu te desafiei, te perguntei se você fez o seu planejamento semanal e se você introduziu ali a atividade física. Como que foi? Você fez essa atividade física? Você praticou? Nessa noite estaremos aprendendo sobre
a importância de nós cultivarmos parceria. E eu já te faço uma pergunta: você tem amigos? Nessa era de WhatsApp, você manda uma mensagem para o seu amigo durante a semana perguntando como ele está, ou como dizem, terra de WhatsApp, é muito difícil você receber uma ligação. Você tem feito uma ligação para o seu amigo ou utiliza o meio do WhatsApp para perguntar como ele está? Pois o tema dessa noite tem muito a ver com a amizade. E eu quero te fazer um novo desafio. Se você já praticou atividade nessa semana, convide um amigo para você praticar, que seja um dia dessa semana, que seja no próximo domingo, uma caminhada com o seu amigo. Eu sei que aqui na nossa igreja do Parque P tem 2 amigos que caminham todos os dias, que é o Edilson e o Adilson. E quão importante nós termos os nossos amigos para vivenciar muitas coisas. Então, nessa noite, convido agora você para você aprender mais um pouquinho a importância de cultivar parcerias e você vai ver o que isso tem a ver com a amizade. Mas antes do pastor André entrar, eu convido você para que você possa curvar as suas frontes para nós falarmos com o nosso Deus. Ó bondoso Deus, nós somos gratos por nós estarmos aqui, tendo a oportunidade de mais uma vez abrirmos a sua palavra para aprendermos mais de Ti. Que o Senhor possa usar o pastor André e que principalmente nós possamos aprender mais a cultivar as nossas amizades. São essas bênçãos que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, é uma alegria muito grande ter você nos acompanhando nessa nova série que iniciamos domingo passado, Espiritualidade Fitness, Hábitos que Transformam. A cada domingo nós estamos trabalhando em cima de um hábito que nós precisamos incorporar na nossa vida, de tal maneira que faça com que a nossa espiritualidade se torne uma espiritualidade malhada, e nós nos tornemos fitness espiritualmente falando. Você é muito bem-vindo, nós agradecemos a sua audiência e aperte aí o compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações que eu julgo ser importante para que você tenha uma espiritualidade verdadeira, autêntica e dinâmica, uma espiritualidade fitness. Hoje eu quero falar sobre o cultivo de amizades, de parceria nesse processo, nessa corrida. Semana passada nós estivemos falando justamente sobre a corrida cristã, a nossa jornada. Precisamos correr de maneira perseverante, sem desanimar. É verdade que teremos obstáculos, teremos agonias no processo, vontade de desistir, mas nós queremos correr e chegar até a linha de chegada. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse correr, mas não correr solitário. Nós precisamos correr sim, mas correr com parceiros. Sabe, parceiros de treino nos tiram de uma zona confortável na direção de uma vida mais saudável. Quando eu falo de parceiros de treino, eu me lembro quando eu comecei a correr. É claro que sozinho eu não iria me motivar a correr, e um grupo de amigos falava, vamos correr, começamos, e você pode também. Eu não conseguia correr sequer 500 metros, mas foi um processo de perseverança, de auxílio, mas eu tive sempre pessoas que estiveram ao meu lado, parceiros. Quando eu já havia corrido bastante, já tinha participado de uma maratona, inclusive, fiz em 4 horas e 30 minutos uma maratona, 42 quilômetros, 195 metros, e eu mudei da cidade de Embu Guaçu para a cidade de São Paulo, ali na região de Interlagos, e ali eu pude me aperfeiçoar na corrida quando eu me uni a um grupo de corredores. Era muito interessante que esse grupo de corredores eram de pessoas bem mais velhas do que eu. Ali eu tinha na época 38 anos aproximadamente,
E todos que corriam comigo, os meus parceiros de treino, eram acima de 50, tinham dois acima de 60 anos, mas pessoas que... Interessante que eles ainda não tinham corrido uma maratona, mas eles já haviam corrido décadas correndo a corrida de São Silvestre, meia maratona. Eram homens com experiência. Eu era o mais novo, como eu disse. Veja, parceiros na jornada espiritual nos tiram de uma zona confortável para uma espiritualidade mais saudável. Da mesma maneira que na corrida com aqueles meus parceiros de treinamento foram assim de um auxílio extraordinário na minha corrida. Na vida espiritual a gente precisa corrê-la junto de outros. Nós precisamos ter parceiros. Não podemos correr sozinhos. Não podemos nos aventurar na nossa jornada cristã sozinhos. É muito importante. Eu me lembro muito bem quando um senhor de 60 anos, ele me disse assim: André, eles sabiam que eu era pastor, mas não me chamavam de pastor. André, você está correndo meio travado, você precisa correr mais livre. E eles me ensinaram um movimento de mãos, como que deveria ser o movimento de mãos, sincronizado com os pés, para que eu corresse de forma mais leve e avançasse de maneira mais fácil. Tudo isso eu consegui, depois foi difícil, foi muito difícil, mas com o treino eu consegui mais com a orientação daquele senhor, aquele parceiro de treinamento. Parceiros na jornada espiritual nos tiram de uma zona confortável para uma espiritualidade mais saudável. Essa revista é super interessante, de algum tempo atrás, ela fala então sobre o aspecto da solidão que nós vivemos no mundo de hoje. E eles chegaram à conclusão que essa vida de solidão que as pessoas vivem no mundo de hoje, mesmo no contexto das redes sociais, equivale a fumarmos, o prejuízo para a saúde é o mesmo que fumarmos 15 cigarros por dia. Olha o prejuízo, a solidão mata. Cigarro mata? Pois é, solidão também mata. As pessoas hoje elas estão conectadas. Você sabe que metade do planeta está nas redes sociais. Já somam 3,5 bilhões de pessoas. 3,5 bilhões de pessoas. 62% da população brasileira está ativa nas redes sociais. E isso nos faz lembrar da metáfora do porco-espinho, do famoso Arthur Schopenhauer. Ele diz que essa metáfora do espinho, do porco-espinho, é mais ou menos assim. O porco-espinho, quando acontece aquele frio, eles querem se aquecer, então eles se juntam. Só que quando o porco-espinho se junta com o outro, um começa a espetar o outro e machucar o outro e causar dor no outro. E aí o que eles fazem? Eles se separam. Só que aí eles começam a passar muito frio. E o frio é tão intenso que eles raciocinam, não sei se porco-espinho raciocina, mas eles pensam assim: não, eu prefiro mais a dor do que sentir esse frio extremo. E aí eles se juntam novamente. Só que quando eles se juntam novamente, o que acontece? Eles se espetam mais uma vez e a dor é tão terrível que eles pensam: não, eu prefiro a dor do frio, prefiro passar frio do que sentir essa dor. Sabe, o historiador Leandro Carnal, falando sobre o dilema do porco-espinho, ele diz como encarar a solidão da seguinte maneira: as redes sociais não oferecem o isolamento necessário para o crescimento, nem a intimidade densa e até conflituosa da relação humana. Não ganho a paz, nem enfrento a diferença. Quer dizer, hoje, vivenciando essa questão das redes sociais e a solidão, as redes sociais elas não têm solucionado o nosso problema de solidão. Nós temos muitos contatos,
mas poucos amigos. Sabe, você tem talvez centenas ou milhares de seguidores e amigos nas redes sociais. Muitos contatos, mas poucos amigos. Eu tenho certeza que nem todos nessas centenas, esses milhares, são seus amigos de verdade. E compensar solidão física com centenas de amigos no Facebook é como tentar matar a fome com aperitivos. John T. Cassiopo foi quem disse isso. Sabe, você resolver o problema da solidão no Facebook com as centenas de amigos que você tem é a mesma coisa de você tentar matar a sua fome com aperitivo. Não dá certo. E Robert Weiss, ele disse, o sentimento de vazio e inquietação causado pela falta de relacionamentos profundos. Nós estamos sentindo esse vazio no peito, essa inquietação que é causada pela falta de relacionamentos profundos. Nós, meu amigo, minha amiga, nós precisamos de relacionamentos profundos. Relacionamentos superficiais não nos resolvem. Você se lembra daquele filme famoso? Eu assisti há muitos anos atrás, O Náufrago. O ator era o Tom Hanks. Lembra que ele trabalhava por uma empresa semelhante ao Correios aqui do Brasil, chamado FedEx. E acontece um problema naquele avião e o fato é que ele se vê sozinho numa ilha deserta com um monte de coisa que as pessoas valorizavam, mas que agora não tinha nenhum valor ali para ele, e agora ele fica anos ali solitário naquela ilha deserta. E é muito interessante que aquele filme é um filme assim, que não tem diálogo, não tem, é um filme quase que mudo, e de repente naquela solidão absoluta que aquele homem sente, sozinho, sem ninguém para conversar, ele acaba achando uma bola ali que veio nos destroços do acidente, e ele com o seu próprio sangue faz o rosto, como se fosse um rosto na bola, e a bola que era da marca Wilson, ele começa a chamar aquela bola de Wilson. É Wilson para cá, Wilson para lá, e ele começa a conversar em um monólogo com aquela bola, mostrando a necessidade que nós, seres humanos, temos de relacionamento. Sabe, nós não fomos criados para vivermos sós. Nós não fomos criados para a solidão. Nós não fomos criados para viver sem parcerias na vida. E esse outro filme, Na Natureza Selvagem, conta a saga de um jovem que ele vai pelo mundo afora dizendo, eu vou viajar e vou percorrer o mundo sozinho. E ele ali nos Estados Unidos vai de uma ponta a outra dizendo, eu vou curtir a vida, eu vou viver as minhas aventuras, eu vou experimentar a vida, mas eu farei isso sozinho. Mas ele diz nesse filme uma frase, a felicidade só é real quando compartilhada. E essa é uma conclusão que você e eu já deveríamos ter chegado, porque que felicidade é essa que a gente não pode compartilhar? Sabe, quando a gente sente uma felicidade, o que a gente tem vontade de fazer? De ligar para o outro, de conversar com o outro, de falar, olha, aconteceu isso, eu experimentei isso, olha que maravilha, e o outro se alegrar com você, e aí você tem uma felicidade compartilhada, que é a verdadeira felicidade. Agora, quando você sente uma felicidade e não pode compartilhá-la, isso deixa de ser felicidade e nos desemboca numa solidão pior ainda. Sabe, nós precisamos de relacionamentos porque somos criados à imagem de um Deus relacional. Foi Deus quem disse lá no livro dos Gênesis, né, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus disse, façamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo naquela divindade harmoniosa, divindade bendita, trindade.
eles dizem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, nós que somos uma comunidade de 3, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos criar seres que também, como nós, viverão em comunidade. Deus é amor e Ele expressa esse amor entre o Pai, o Filho e o Espírito. E nós também temos essa capacidade divina em nós de experimentarmos o amor. Mas o amor nunca pode ser vivido de maneira solitária. E lá em Gênesis capítulo 2 ainda, é dito, não é bom que o homem esteja só, esteja sozinho. Por quê? Porque Deus, Ele criou o ser humano com essa capacidade de se relacionar. Ele criou o ser humano com essa capacidade de viver em comunidade e só assim se realizar. Sabe, há um tempo atrás, surgiu nos Estados Unidos uma campanha do Burger King, quando eles disseram assim, olha, se você desfazer tantas amizades no Facebook, nas suas redes sociais, você vai ganhar o lanche Whopper, se eu não me engano era esse, o Whopper, e as pessoas apresentavam os amigos que haviam desfeito, deixado de seguir, etc., nas redes sociais, ia lá no Burger King e eles então davam um lanche Whopper para você. Como que dizendo assim na propaganda, você tem que experimentar esse lanche Whopper, porque que lanche maravilhoso não deve ser este, a ponto de fulano de tal ter desfeito amizade comigo para ganhar esse lanche. Mas sabe que na primeira semana 234 mil amizades foram desfeitas nas redes sociais e o Burger King foi obrigado a dar 24 mil sanduíches, o que levou a empresa a cancelar a campanha imediatamente. Sabe por quê? Justamente porque amizades no Facebook são, na verdade, não são assim amizades que dão assim força para você continuar a prosseguir e que não são amizades que somam de verdade na sua vida. O nosso problema não é a falta de relacionamento, é a falta de relacionamentos profundos, consistentes, verdadeiros. Nós temos muitos contatos para os quais a gente expõe a nossa vida, mas poucos amigos que fazem de fato parte dela. Deus, Ele continua usando parcerias profundas para nutrir uma espiritualidade saudável. Sabe, você quer ter uma espiritualidade fitness, você quer ser forte espiritualmente, você quer ser um homem, uma mulher espiritual sarado, você não vai conseguir uma espiritualidade fitness sem parceria. Você não vai conseguir sozinho. Jamais. Nós precisamos ver isso. Deus, Ele continua usando parcerias profundas para nutrir a nossa espiritualidade. Você precisa de amigo. Você precisa de amizade. E é o livro de Eclesiastes quem fala bastante sobre essa questão. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse livro escrito pelo sábio Salomão. Capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. E eu chamo a sua atenção para essa palavra absurda. No original hebraico, essa palavra absurda, ela é uma palavra que poderia ser traduzida por vaidade. Lembra que no livro de Eclesiastes, o tempo todo o autor, ele fala assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E vi que isso era vaidade, e aquilo outro era vaidade. E essa palavra vaidade é como se fosse, no original, um vapor. Algo assim, que passa, que não nos ajuda, é um vapor. É uma vaidade, nesse sentido. E diz então, outra situação absurda, né?
no sentido de ser algo assim passageiro, de um vaporzinho, de uma vaidade debaixo do sol. Qual é essa vaidade debaixo do sol? Verso 8, havia um homem totalmente solitário. Um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Veja o versículo 8. Aqui descreve este homem da vaidade, filho do vapor, filho da vaidade. Ele era um homem workaholic, quer dizer, trabalhava sem parar. Meu amigo, minha amiga, sabe quando a gente se torna uma pessoa só, solitária na vida, a tendência é que a gente se torne um workaholic da vida. A gente se torne uma pessoa viciada no serviço, a gente quer fazer, justamente para esconder essa solidão que sentimos. Então o autor vai dizer, contudo, os seus olhos não se satisfaziam. O que é isso? Aqui está falando agora da insaciabilidade, é insaciável. O perfil de uma pessoa solitária é que ele mergulha no trabalho, ele se torna um workaholic. Também faz parte do seu perfil ser uma pessoa insaciável, não se satisfaziam, mas também é um homem infeliz, porque o texto continua dizendo, não se satisfazia com a sua riqueza, ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? E você sabe que uma diversão, para ser diversão, ela precisa de parceiros. Você já tentou se divertir sozinho? Não é chato, se torna um negócio sem sentido, porque a gente precisa de pessoas ao nosso lado para se divertir. Até para se divertir, a gente precisa de parceria. Dê uma gargalhada sozinho, tem um peso. Agora dê uma gargalhada, um sorriso, um momento de alegria em comunidade. É muito diferente, é muito mais gostoso. Isso também, continua o texto, isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Isso também é absurdo, né? E o autor de Eclesiastes, então, ele dá um sábio conselho. Ele diz assim, no capítulo 4, verso 9, é melhor ter companhia do que estar sozinho. E a outra maneira de dizer isso é melhor serem dois do que um. Melhor é você ser dois do que um. Por quê? Por quê? Por que, a minha pergunta é para você agora, por que é melhor serem dois do que um? O que tem por detrás da comunidade, da parceria? Por que é melhor serem dois do que um? Veja, amigos, eles potencializam o seu sucesso. Amigos, eles potencializam o seu sucesso porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. O versículo 9 diz, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso, podemos dizer assim. Um ajuda o outro a alcançar o sucesso. O sucesso, quando é de uma pessoa só, poderíamos dizer que é um sucessinho, é um sucesso que não é sucesso. Mas quando você tem parceria, quando o sucesso ele é de várias pessoas, você tem parceria nesse processo, aí o sucesso você pode dizer que de fato é um sucesso. Tem um antigo provérbio africano que diz assim, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá com amigos. Olha, isso é muito verdadeiro. Você quer ir longe na sua vida? Vá com os seus amigos, faça parcerias no caminho, vá adiante, vamos juntos. Vamos juntos. Não vá sozinho, porque pode até ser que você vá muito rápido a princípio, mas você não chegará tão longe. Marcos capítulo 6, verso 7, diz que Jesus, ele conhecia esse princípio, quando ele falou, quando relata lá
chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade. Jesus conhecia melhor do que nós esse princípio de caminharmos juntos, de andarmos juntos. E quando Jesus os manda para o campo missionário, a Bíblia diz que Jesus mandou-os de 2 em 2. De 2 em 2. Não os mandou sozinhos, porque não é sozinhos que nós temos que fazer as coisas. Nós temos que fazer as coisas em parceria com outros, porque nós fomos criados assim, está no nosso DNA. No nosso DNA está a parceria. Greg Groskel, ele diz assim: todos nós temos algo que gostaríamos de nos tornar. Talvez um pai melhor, um melhor aluno, um melhor profissional, um cristão mais sólido. E se a decisão de se tornar realmente quem você deseja fosse uma decisão sobre quais amigos você escolheu? Quer dizer, na verdade, a decisão de você se tornar o que você quer ser depende justamente das parcerias que você faz. Quem é o seu amigo no caminho? Quem é o seu parceiro de corrida? Quem é o seu amigo espiritual? Você conhece este homem, Usain Bolt, que é conhecido mundialmente porque ele bateu todos os recordes mundiais e olímpicos na corrida dos 50 e dos 100 metros. Mas veja só, você provavelmente não conhece aquele senhor lá atrás com um crachá pendurado no peito. Você não conhece ele. Sabe quem é aquele homem? É o Sr. Mills. O Sr. Mills é justamente o treinador de Usain Bolt. E este homem, ele treinou pelo menos mais de 100 pessoas que ganharam medalhas, tanto olímpicas como mundiais e das competições mais famosas do mundo. Ninguém conhece o Sr. Mills, mas Usain Bolt foi treinado por ele. E Usain Bolt é o que é, foi o que foi, justamente por causa dessa parceria com esse que é considerado o maior treinador de todos os atletas. Sabe, esse pastor presbiteriano, pastor Ricardo Agreste, eu gostaria que você prestasse atenção nessa pergunta aqui agora. Veja, olha o que ele respondeu para uma pessoa que lhe perguntou. Que decisão tomar diante de encruzilhadas difíceis? Perguntaram para ele, pastor, qual decisão que eu tomo diante dessas minhas encruzilhadas difíceis? O que eu faço quando estou diante de oportunidades e decisões que não ferem os princípios de Deus, mas eu não sei exatamente o que priorizar? E sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim, sabe, nós precisamos consultar os nossos mentores, aqueles amigos mais maduros do que nós, pessoas que nos conhecem profundamente e também conhecem profundamente a Deus. Minha gente, talvez esse seja um dos conselhos mais importantes que nós poderíamos receber na vida. Quando você está no meio de uma encruzilhada, num momento difícil, você tem que tomar uma decisão, e essa decisão não fere necessariamente um princípio, e você não sabe o que fazer, que decisão tomar, qual a prioridade seguir. O que você deve fazer? Consulte o seu mentor, consulte o seu treinador, consulte aquela pessoa que é mais velha, tem mais experiência que você, já andou a jornada na sua frente e que conhece você e que também conhece a Deus, que tem os mesmos princípios que você tem. Procure uma parceria, se aconselhar com o seu mentor. Sabe, amigos carregam você na adversidade também. No versículo 10
Em Eclesiastes diz, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Aqui a gente está falando de queda. Quando um cai, o outro pode ajudá-lo a levantar. Se você está correndo a sua corrida cristã de maneira solitária e sozinho, por favor, não faça isso. Arrume um amigo espiritual. Porque quando você cair, você terá alguém que poderá te levantar. Mas o texto também fala da questão do frio. Se um dorme sozinho, ele não consegue se aquentar. Mas se dois dormem juntos, um aquece o outro. Porque há o que? Troca de calor. E aí você consegue enfrentar os frios da existência, os frios da vida. E é muito interessante que fala do conflito também. Um homem sozinho, ele pode ser vencido. Eu estou lutando aqui sozinho, eu posso ser vencido, porque eu posso ter um inimigo justamente atrás de mim, mas quando são dois, eu estou aqui e o meu amigo está atrás de mim, costa com costa, e ele também está ali com a sua espada, e ele pode, então nós poderemos vencer juntos. Amigos carregam você na adversidade. Por favor, não ande sozinho, meu irmão, minha irmã. Quem você chama em caso de emergência? Quando a gente viaja para longe, você é obrigado a, no contexto de aéreo, avião, você tem que colocar o nome na ficha lá de alguém, caso o avião caia, e a gente nunca quer que isso aconteça, né? Mas você é obrigado a colocar o nome de alguém ali, em caso de emergência, quem que a companhia vai ligar? Eu pergunto, em caso de emergência, na sua vida, na sua história, para quem nós devemos ligar? Quem é o seu amigo do coração? Quem é o seu amigo espiritual? Aqui não vale ligar para a esposa, porque às vezes você pode estar viajando e a esposa está junto também, os filhos. Quem é o seu amigo que na emergência vai se ligar para ele, para ela? Provérbios 17:17, aqui nós vemos a sabedoria bíblica, né? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. E no versículo 24 do Provérbios 18, diz assim, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. E eu e você precisamos deste amigo. E Gálatas, capítulo 6, Paulo apóstolo, ele vai dizer para a gente assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Sabe que uma das bênçãos de ter amigos é que a gente não precisa levar o nosso fardo sozinhos. Sabe quando tem uma pessoa chorando, o simples fato de você chegar do lado da pessoa e chorar com ela, já é um peso grande que sai das costas. Porque, como a gente diz, né, choro de dois chega mais rápido nos céus, né? E como é importante você ter um amigo na sua vida, uma amiga, que você pode confiar, e essa pessoa, no meio do peso inimaginável que você está carregando, ela é aquela pessoa que chega e ajuda você a carregar este peso. E quando a gente faz isso, quando a gente leva os fardos pesados uns dos outros, quando você se torna amigo, você é amigo, você está cumprindo a lei de Cristo. Agora, tem um livro, e esse livro ele define, ele faz um nivelamento de amizade. Existem 7 níveis de amizade.
E eu quero passar aqui para você agora quais são esses 7 níveis de amizade. Nível do mais raso para o mais profundo, tá certo? Quais são os níveis de amizade que existem e de intimidade? Primeiro nível de intimidade é aquela intimidade de clichê. É aquela intimidade que você cumprimenta uma pessoa na rua e diz assim, bom dia, boa tarde, boa noite. No elevador do seu prédio você diz, bom dia. E parou nisso daí. Esse é um nível de intimidade raso, nível 1. O nível 2 já é o nível mais dos fatos. Você já conversa com as pessoas a respeito do que está acontecendo no país, por exemplo, o que aconteceu no meio político, o que aconteceu no meio do esporte, no mundo econômico, social, o que aconteceu ali no bairro, enfim, fatos. Mas o terceiro nível vai um pouco mais além, quando você entra já no nível de tem condições de dar opinião. Você não só fala a respeito de política, mas você opina a respeito. Olha, eu acho isso, a minha opinião é esta daqui. Que é um nível mais profundo do que os 2 anteriores, mas não é tão aprofundado assim. Porque eu acredito que a gente também pode falar sobre e a respeito de opiniões com pessoas que não são minimamente íntimas da gente. Agora, a partir do 4º nível, a intimidade ela começa a se aprofundar um pouco. São quando a gente compartilha esperança. Quando você abre o seu coração para determinada pessoa e você fala dos seus sonhos, você fala dos seus ideais, você expressa os seus objetivos. É um nível mais aprofundado. Em seguida, o mais profundo aí é quando você fala de sentimentos. Sabe, como é bom você ter uma amizade que você pode tranquilamente falar assim, olha, hoje eu estou triste por causa disso, disso, disso e disso. Eu estou feliz porque isso aconteceu comigo. Quando você conversa com a pessoa no nível de sentimento, aí já é uma intimidade mais aprofundada e importante. Mas mais aprofundada ainda é quando você fala a nível de medo, quando você tem coragem, e aí é preciso ter coragem, porque você se abre para a pessoa e fala dos seus medos, você fala das suas angústias, você precisa confiar bastante na pessoa, você precisa estar muito seguro para você fazer isso. Então, esse é um nível mais aprofundado também. E por último, o 7º nível da intimidade, nós diríamos, conforme esse autor mostra ali em seu livro, o nível das necessidades. Quando você se abre para o outro no sentido de falar das suas necessidades. Eu preciso disso, eu preciso do seu amor, eu necessito, nível das necessidades. E nós precisamos muito de parcerias que estejam num nível bem aprofundado da intimidade. Agora, a pergunta que não quer calar, e a pergunta que eu preciso fazer hoje à noite, é esta. O que impede você de ter amigos verdadeiros? Olha aqui para mim. O que impede você de ter amigos verdadeiros? Essa é uma pergunta que eu não posso responder por você. Eu tenho que responder a pergunta para mim e a meu respeito. Você. Será que é algum preconceito que você tem? Será que é alguma... Não sei. O que está impedindo na sua vida você ter amigos verdadeiros? E eu quero partir agora para o encerramento da mensagem de hoje, para que você tenha uma espiritualidade fitness, verdadeira, autêntica, dinâmica, uma espiritualidade sarada, como devemos ser, dizendo que amigos suplementam o seu crescimento. No versículo 10 diz,
A lei de Eclesiastes, se um cai ou se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Sabe, nós estamos falando de corrida, de fitness. Nós estamos falando de ter uma espiritualidade fitness. Nós estamos falando de ficarmos fortes. Nós estamos falando de suplementos para ficarmos fortes. E um forte suplemento para a nossa vida espiritual, por favor, entenda que são os parceiros que você faz no meio do caminho, na sua corrida. Porque os nossos amigos, eles suplementam o nosso crescimento. E é mais ou menos como ponto cego do carro. Você sabe que o carro ele tem sempre aquele ponto cego, né? Que você olha e parece que hoje existem até aplicativos inteligentes que orientam, mesmo que o retrovisor ali não capte, o aplicativo ele apita de que algo está se aproximando, né, para deixar você ciente. Sabe, existem pontos cegos na nossa vida e esses nossos parceiros, a nossa jornada cristã, espiritual, a nossa caminhada com Deus, eles funcionam como esse aplicativo que falam, olha, você não está vendo, mas isso daqui está acontecendo. Presta atenção. Às vezes a gente não consegue enxergar algumas coisas na nossa vida e é o nosso amigo, o nosso parceiro espiritual que vai nos orientar. É por isso que no versículo 12, o Salomão ele vai dizer que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O cordão com uma dobra ele se arrebenta fácil. Com 2 é mais difícil, mas também se arrebenta. Mas aquele cordão de 3 dobras, diz a Bíblia, não se rompe com facilidade. Eu quero mostrar aqui para você agora, veja comigo esse suplemento dos amigos. 4 perguntinhas para você. Quem é o seu amigo fora do seu contexto? Eu quero levar você a pensar agora, quem é o seu amigo fora do seu contexto? Por exemplo, eu olho para mim e falo, quem é o meu amigo fora do meu contexto pastoral? Eu sou pastor e eu preciso ter um amigo que não seja pastor. Quem é esse amigo? Na sua vida, quem é? Segunda pergunta, quem é o seu amigo dentro do seu contexto? Trago para mim de novo, quem é o meu amigo dentro do meu contexto pastoral? Eu preciso ter um amigo pastor. Eu preciso. Você precisa ter um amigo tanto dentro do seu contexto como fora do seu contexto. Mas a gente precisa de um terceiro tipo de amigo, que é o que nós chamamos de amigo mentor. Quem é o seu amigo mentor? Olha, você não faz ideia como é importante na nossa vida nós termos amigos mentores. Aquela pessoa para quem você liga e fala o seu problema e fala assim, olha, eu estou com essa dificuldade, o que eu faço? Me ajude. Ele mentoreia você. Ele é como se fosse o seu treinador. Ele é como se fosse o seu auxiliar, no sentido de te dar a direção. É uma pessoa que deve te conhecer profundamente, é uma pessoa que deve, na caminhada com Deus, semelhante da sua jornada, já ter ido adiante, mais além de você no caminho, na sua corrida. E a terceira, a quarta pergunta que nós queremos fazer é quem é o amigo mentoreado por você? Eu preciso ter um amigo dentro do meu contexto, eu preciso ter um amigo fora do meu contexto, eu preciso ter um amigo mentor, uma pessoa que me orienta, me ajuda, mas eu preciso também ser um mentor de outro, para que esse ciclo 360 graus, ele se torne uma realidade
muito presente na minha vida, para que esse ciclo seja completo. Parceria, como é importante para nós termos uma espiritualidade autêntica, verdadeira, uma espiritualidade fitness. Como é importante a amizade e a parceria nesse processo. E Provérbios 27, 27, eu estou encerrando mesmo. O Salomão lhe diz, como ferro afia o ferro, um amigo afia um amigo. No versículo 6 ele diz assim, fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. É muito importante você ter um amigo que diz para você assim, olha, talvez você não esteja enxergando isso daqui, porque justamente é o ponto cego. Você não consegue ver. E não dá para ver mesmo. Mas aquele amigo, ele vê e ele diz, olha, é isso. Você tem um problema aqui. É um ferro afiando outro ferro. E vale muito isso daí. Valorize se você tem um amigo assim. É muito importante na nossa caminhada. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Jesus precisou de amigos, você sabia disso? Jesus foi o melhor amigo. Jesus criou um reino de amigos. Se você congrega, se você pertence a uma igreja, saiba que você está no meio de um reino de amigos. Nós somos salvos para dentro de um reino de amigos. Nós somos salvos para dentro de uma família. E nós precisamos desenvolver amizades dentro desse nosso círculo de comunidade cristã. Jesus, ele teve amigos, Jesus, ele foi amigo. Ele tinha um círculo de amizade mais assim superficial, que era os discípulos ali, 70, né? Depois ele tinha um círculo mais íntimo, que eram os 12, mas dentre os 12 ele tinha um círculo mais íntimo ainda, que era de 3, Pedro, Tiago e João. E alguns dizem que dentro desses 3 ele tinha um que era mais amigo ainda, que estava lá no mais profundo da intimidade, que era João. Eu e você precisamos ter amigos. E quando Jesus ele precisou de amigos, quando ele estava ali no Getsemane, sabe, minha gente, ele precisou de amigos. E ele pediu para alguns deles o seguinte, olha, vigiem comigo. E aqueles amigos acabaram dormindo, falharam com Jesus, mas mesmo assim Jesus prosseguiu. A caminhada de Jesus se tornou mais difícil, mas ele prosseguiu. Agora eu quero encerrar de verdade com essas 4 perguntas. E eu quero nesse momento que você tire uma foto da tela da sua televisão, tire uma foto da tela do seu computador, ou quem sabe até do seu celular agora. Faz um print aí dessas 4 perguntas que eu quero fazer com você e que só você vai poder responder para você. Eu não posso responder, você que vai ter que responder, nem a sua esposa, nem os seus filhos, ninguém. É você agora. A primeira pergunta é esta daqui. Quem é o seu amigo mentor? Você tem um amigo mentor? Quem é ele? Pois se você não tem um amigo mentor, você precisa arrumar uma pessoa em quem você confia totalmente. Por exemplo, eu tenho os meus mentores. Eu tenho pelo menos 2 mentores e mais um terceiro que está em processo de construção. Mas eu tenho mentores. Quem é o seu amigo mentor? Segunda pergunta. Quem é o seu amigo dentro do seu contexto? Quem é o seu amigo dentro do seu contexto? Eu tenho um amigo dentro do meu contexto. Eu pergunto agora para você, quem é o seu amigo dentro do seu contexto? Terceira pergunta que só você pode responder. Quem é o seu amigo fora do seu contexto?
Eu preciso ter um amigo fora do meu contexto pastoral, que é o contexto que eu vivo, mas eu continuo perguntando quem é o seu amigo fora do seu contexto. E a quarta e última pergunta para refletirmos e praticarmos esta noite é esta: quem é o amigo mentoreado por você? Quem você está mentoreando como amigo? Quem você está treinando? Quem você está andando junto para que essa pessoa vá, inclusive, mais longe do que você? Quem você está ajudando? Quem você está mentoreando como amigo? Na caminhada cristã, na jornada da vida, na caminhada da vida, da corrida da sua existência. E assim, nessa noite eu encerro essa mensagem. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, de ter assim deixado muito claro para você que não é possível termos uma espiritualidade fitness sem parcerias, sem termos amigos para correr junto da gente, para treinar conosco, para nos ajudar, pessoas que a gente tem elos de ligação. Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te cerque de bons amigos, que você se torne amigo, que você seja um amigo mentor, que você tenha um amigo mentor. E, por favor, não corra ou não faça a loucura de estar na corrida cristã sem parceria. Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora. E eu quero orar em cima dessas quatro perguntas que acabei de fazer para você, que foi para a nossa reflexão e para nós praticarmos. E o meu pedido vai ser nessa linha. Você gostaria que eu orasse por você dentro dessas 4 perguntas? Se você deseja isso, se você pode, feche seus olhos agora e vamos clamar ao Senhor. Amado Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos instrui sobre a importância do amigo espiritual, a importância da amizade cristã, a importância de estarmos juntos com o outro. Senhor, o Senhor não nos criou para a solidão. O Senhor colocou no DNA, desde a criação, a necessidade de termos companheiros. E, por favor, Pai, ajuda-nos a sermos amigos, a termos amigos e não vivermos a nossa corrida proposta a nós, a nossa corrida cristã, a nossa jornada espiritual, sem a bênção da parceria. Por favor, Senhor, dá bênção a esse teu filho, a essa tua filha, nesta noite. E ajuda-nos a refletirmos e praticarmos essas 4 perguntas que está gravada no celular de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Foi bom?